Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fala que eu te aconselho. O meu nome é Vanessa e se você está cansado de deixar que as pessoas te desrespeitem, então esse vídeo é para vocês. E você sabe por que as pessoas te desrespeitam? Não é porque elas são mais fortes ou mais importantes que você. É simplesmente porque você não estabeleceu as regras da sua convivência com elas. E as regras são importantes. Elas importam, porque o respeito ele não vem de ser querido, ele vem de mostrar às pessoas como é que elas devem te tratar. E eu mesma costumava errar muito nisso. Quando não existem limites definidos, as pessoas ocupam o espaço que esse limite deixa vazio. E durante muito tempo, eu mesma vivia acreditando que o respeito vinha de ser querida, aceita e aprovada pelos outros. E eu dizia sim para tudo, para evitar conflitos. Eu colocava as necessidades dos outros sempre acima das minhas e acreditava que isso criaria reconhecimento. Mas só gerou o oposto. Quanto mais eu me anulava, menos eu era valorizada. O ponto de virada aconteceu quando eu comecei a proteger o meu tempo, a minha energia e a defender as minhas decisões. Ao criar limites consistentes, a dinâmica de tudo mudou. As pessoas que antes exigiam que eu fizesse coisas para elas passaram a me respeitar. Outras simplesmente se afastaram. E foi nesse processo que ficou claro para mim que o respeito não nasce do medo de desagradar, e sim da coragem de se posicionar. E a partir daqui vocês vão entender quais as estratégias práticas interrompem os ciclos de desrespeito e que constroem respeito real, começando pelo passo mais difícil, pela tarefa mais difícil, que é a de dizer não. Esse é o primeiro passo. É a primeira estratégia, a mais simples, mas profundamente desconfortável. Aprendam a dizer não. Quem não consegue dizer não, transforma todo sim em uma obrigação. E em diferentes momentos da minha vida, eu também aceitei tarefas extras no trabalho, mesmo exausta, emprestei dinheiro, achando que me pagariam e não pagaram. Cancelei compromissos pessoais para atender pedidos urgentes, que nunca eram urgentes de verdade. E em todos esses cenários, o padrão era o mesmo, pessoal. O medo de decepcionar os outros. E quando eu comecei a usar o não com clareza e com educação, as pessoas reagiram de forma imediata. Algumas delas respeitaram o meu não e outras se irritaram comigo. E esse incômodo é um teste silencioso que separa quem te respeita, mas precisa que você coloque limites nelas, de quem apenas quer te usar e te fazer de bobo. Dizer simplesmente que você não consegue ajudar agora, que nesse momento não vai dar para você fazer alguma coisa, são limites que devem ser colocados para as pessoas e que não significa que você está agredindo elas. Limites não vão afastar quem te importa, eles vão filtrar quem te respeita de quem não te respeita. Por quê? Toda vez que você diz sim por culpa, você está dizendo não para si mesmo. E esse desalinhamento cobra um preço emocional muito alto. Recuperar o seu não devolve a sua autoestima, reduz o seu ressentimento para com as pessoas e restaura a sua integridade emocional e física. O desconforto inicial ele é temporário, mas o respeito construído ele é duradouro. E na dúvida, se você deve falar não para o parente ou o colega chato que adoram extrapolar os limites com você e te fazer de palhaço, lembre-se que a diferença das pessoas com sucesso é que as pessoas bem-sucedidas, elas dizem não para quase tudo, para quase tudo. Então, lembre-se disso. Já a segunda estratégia
é sobre a comunicação. Fale com as pessoas com presença e firmeza, porque o respeito não está somente no conteúdo da sua fala, mas na forma como você a entrega. Então, não só avise frases, não peçam desculpa toda hora, sem necessidade nenhuma, como se estivessem pedindo permissão para existir. Em conversas, é muito comum que as pessoas sejam cortadas ou ignoradas quando fazem isso, tá? Mas as coisas mudam quando a comunicação passa a ser direta, pausada e consistente. Pessoal, é incrível como as pessoas escutam quando percebem que você fala com elas com segurança. Quem fala com convicção transmite estabilidade emocional. Uma comunicação confiante não é elevar voz, é simplesmente sustentar a própria mensagem. Quando você abandona o excesso de desculpas e de com licença para tudo e começa a afirmar suas ideias com clareza, as interrupções dos outros diminuem, a atenção das pessoas aumenta e o respeito delas se estabelece naturalmente. Falar com firmeza e com presença é o resultado da prática, não é um talento nato. Então, a partir de hoje, você vai se comprometer em falar de forma mais firme, mas com educação, porque ser firme não é ser grosseiro. Fale de forma direta e com clareza com as pessoas, tá bom? Agora nós vamos para a nossa terceira estratégia de hoje, que é parar de se explicar demais. Dar muitas explicações longas, elas enfraquecem decisões simples. Então, gente, não deem explicações em relação às decisões, aos nãos de vocês, porque isso drena a energia de vocês. E houve um tempo em que cada resposta negativa que eu dava para as coisas que me pediam, as pessoas, eu tinha que justificar para as pessoas o tempo todo. E eu tentava suavizar as reações das pessoas. E isso é horrível, porque drenava a minha energia e me deixava insegura para dizer não para elas. E eu precisava me priorizar. Somente a partir do momento que eu parei de tentar explicar para as pessoas o porquê do meu não, foi que eu entendi que o silêncio após uma decisão clara comunica mais do que qualquer argumento adicional que eu desse para elas. E que um não posso fazer isso agora é o suficiente, basta. As pessoas que elas são emocionalmente saudáveis, elas respeitam os limites que você coloca. E quem insiste, geralmente gosta de te testar. E quanto mais você explica, mais espaço você dá para uma negociação indesejada. Então, praticar respostas curtas e gentis, elas devolvem o seu controle emocional. Te afirma internamente que a decisão do não é sua. E sustentá-la sem culpa é um treino diário. Com o tempo, o medo diminui e a confiança que você tem para dizer não se consolida. E você entende que o respeito não nasce da aprovação dos outros, nasce da sua coerência consigo mesmo, tá? Então, agora nós vamos para a quarta estratégia, que é alinhar as suas ações com as suas palavras. Os limites só funcionam se você agir de acordo, se você se comportar dessa forma. Se você diz não hoje, mas cede amanhã, o que é muito chato e te desgasta, isso simplesmente vai criar uma série de concessões feitas por culpa, o que gera ressentimento, vai desgastar suas relações pessoais e ensina para as pessoas que se você diz não hoje, sim amanhã, que ela ensina para elas que elas podem negociar com você, que elas podem negociar o seu sim, que a sua palavra não é absoluta. Então, observe as áreas da sua vida onde você se sente drenado, onde tem aquele desconforto recorrente e veja se tem algum limite que foi ignorado, porque provavelmente tem. Então, se eu puder te dar uma dica é essa: mude isso antes que você adoeça. Não negocie o seu não. O seu não é não. Então, alinhe as suas ações com as suas palavras.
Não abra espaço para que as pessoas negociem com você, tá bom? E esse é um momento do ano, que a gente está começando o ano agora, que é perfeito para começar a mudar. E a entender que ajudar os outros, por escolha, vai te fortalecer. Mas se você cede ao capricho deles, só por senso de obrigação, isso te enfraquece e te adoece. A diferença de tudo isso está na energia emocional que você coloca. Quando as suas ações respeitam as suas decisões, o ambiente ao seu redor, ele se ajusta a isso automaticamente. Entende? Então, se respeitem. E a quinta dica é: escolham com cuidado o que e quem ocupa o seu tempo. Os ambientes sempre vão moldar os comportamentos. Então, relações que exigem constante autossacrifício reduzem a sua autoestima. Isso é um fato. E conviver ao longo da vida com pessoas que te desrespeitam, que desrespeitam seus limites, vão reforçar suas inseguranças. Sabe aquelas inseguranças antigas? Então, isso pode ser evitado? Isso pode ser evitado simplesmente escolhendo melhor as pessoas com as quais você se relaciona, com quem você convive. Então, priorize relações baseadas na reciprocidade, no crescimento e no respeito mútuo. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma frase que resume, minha mãe sempre me dizia enquanto eu crescia, que funcionou muito para mim, em todas as situações. Gente, se vocês quiserem escrever, é muito legal. Se dê, se dê ao respeito se quiser que as pessoas te respeitem. Então não achem que as pessoas vão te respeitar só porque vocês são legais. Se vocês deixarem elas te desrespeitarem uma vez, isso vai se repetir. E esse negócio de trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, não funciona. Essa frase só cria no sistema as pessoas que vão ser passadas para trás e que serão maltratadas por pensarem dessa forma, e as pessoas que vão se sentir no direito de te maltratar, porque acha que você é idiota. Então tratem as pessoas como elas te tratam. Em meio a isso, você pode avaliar o seu círculo de amigos, avaliar as pessoas que convivem com você e se aproximar das pessoas que te tratam bem, te respeitam, ao invés de ficar perto de quem não está nem aí para você. Redefina o seu valor. Fique perto de pessoas que são boas para você. E seja boa para elas também. Se afaste das pessoas que não trazem nada de bom para sua vida. Tá? Só trazem problema. Porque isso vai te livrar de muitos problemas e de gastar energia com quem não vale a pena. Acredita em mim, o respeito ele é contagioso. Quando você se posiciona com clareza, age com firmeza e com coerência e escolhe melhor as suas companhias, a dinâmica da sua vida vai mudar. As pessoas deixam de caminhar em cima de você e passam a caminhar ao seu lado. Porque o respeito, ele não é uma coisa que nós podemos simplesmente exigir. É algo que nós devemos cultivar por nós mesmos, todos os dias, e é aí que acontece a mágica, e que as pessoas começam a nos respeitar também. Então, pessoal, a mensagem hoje é essa. Se vocês gostaram do meu vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe um comentário abaixo, dizendo qual dessas estratégias vocês mais gostaram e qual você vai aplicar hoje mesmo. Certifique-se também de enviar esse vídeo para algum amigo que você acha que também vai gostar desse conteúdo. Eu quero muito te agradecer por estar aqui comigo. E se ninguém disse isso atualmente, eu quero te lembrar que você é digno de respeito, muito importante no mundo. Então, não deixem, nenhum de vocês, não deixe que ninguém pise em você. Por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!